Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Então, senhores, estamos aqui na edição de 2013 da EAB, a Expo Aero Brasil Air Show. E como nesse ano nós felizmente viemos equipados, nós poderemos no episódio de hoje não somente mostrar os shows aéreos como fizemos no ano passado, mas também algumas entrevistas com alguns dos vários expositores que nós temos aqui. Então se prepare, se sinta confortável, porque esse é o canal Piloto na Expo Aero Brasil 2013. Então, Miguel Ângelo, para quem ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz? Eu sou um piloto, nascido em Itápolis, comecei a voar lá há bastante tempo. Comecei a voar em 1970 e voo até hoje. Fiz a minha aviação um pouco, aviação geral, mas voo aviação comercial desde 76. Voei em algumas empresas, na VASP, hoje na Gol, continuo voando na Gol, mas tenho dedicado parte do meu tempo a estudos sobre acidentes, sobre prevenção de acidentes, sobre segurança operacional e parte do meu tempo voltado hoje para isso e voltado para a aviação geral. A aviação geral está bastante abandonada hoje. Nesse tempo todo eu sempre gostei de estudar, então eu sou advogado, tenho pós-graduação em gestão de empresas, sou bacharel em aviação civil, tenho alguns cursos na área de segurança operacional, na área de investigação de acidentes e quero passar isso para outras gerações como alguém passou para mim. Eu gostaria de levar isso para pilotos mais novos. Conhecimento só vale a pena se estiver esparramado, não vale a pena se estiver guardado para um só. E eu continuo voando, continuo trabalhando já há mais de 40 anos envolvido com a aviação e se tudo correr bem eu pretendo ficar mais uns 20. E aqui na Bianchi, na Expo Aero Brasil 2013, você está aqui trazendo a sua obra Gerenciando o Risco na Aviação Geral. Qual que é o seu objetivo com o lançamento dessa obra? O objetivo, continuando essa história de levar conhecimento, de fazer com que o conhecimento se torne mais abrangente, alcance mais pilotos, alcance o mundo da aviação geral, essa obra vem nesse intuito. O conhecimento que existe na aviação comercial mundial hoje existe porque muito se investiu. Décadas passadas, o índice de acidentes era alto, o índice de fatalidades era muito alto. Investiu-se muito dinheiro, muito tempo, muito conhecimento e tudo isso que a aviação geral, que a aviação comercial, a aviação grande conseguiu, não atingiu ainda a aviação geral. A aviação pequena, dita pequena, mas é pequena no tamanho do avião. A gente fala aviação pequena, mas de pequena ela só tem o tamanho do avião. Ela é uma aviação muito grande. E aqui no Brasil ela tem voado mais em horas de voo do que a própria aviação comercial. Ela é muito grande. Mas é um pouco abandonada, não tem material de estudo. Os pilotos querem buscar conhecimento, não tem onde. Então a ideia é levar um pouco disso que nós temos na aviação comercial para a aviação geral. A ideia é fazer com que a aviação geral, os pilotos, os donos de avião que trabalham com seus aviões e eventualmente fazem 1 ou 2 passeios, de vez em quando com a família, que eles aprendam também o que nós aprendemos, o que nos ensinaram, e a ideia é levar o conhecimento desses pilotos, o conhecimento que nós temos na aviação comercial. Essa é a ideia desse livro. Esse livro vem junto com um workshop de gerenciamento de risco. Esse livro é a base de um workshop de gerenciamento de risco básico e que vira alguns módulos depois voltados para a aviação geral. Essa é a ideia. E com todo esse conteúdo que você inseriu nesse livro, qual que é o principal público-alvo dele? O público-alvo é exatamente a aviação geral. Serve para aviação comercial? Serve, claro que serve. Serve para pilotos. O público-alvo é o mundo da aviação. Não só pilotos, qualquer um que esteja envolvido com aviação. Pilotos, mecânicos, pessoal que trabalha na infraestrutura da aviação, aeroportos. Não é porque não é piloto que não voa, porque voa, faz o avião voar. Isso significa voar também. O mecânico, o despachante, o pista, o pessoal que trabalha em toda a infraestrutura, voa também, porque acaba fazendo com que o avião voe. Eles precisam conhecer esse mundo. Imagina assim, o piloto tem um avião, faz voos curtos e um dia resolve pegar a família e fazer um voo longo. E o voo longo é difícil? Não.
ele é diferente. Então precisa saber um pouco mais. Esse livro, esse workshop busca o piloto que voa o seu próprio avião, o piloto que voa a aviação geral, o piloto que voa a aviação executiva, não tem muito acesso a cursos, a palestras, a material de estudo que a aviação comercial tem. Esse livro busca atingir esse piloto que voa, gosta de voar, precisa voar, usa o avião como um meio de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, eventualmente como lazer, mas tem pouco acesso a publicações, tem pouco acesso a material de estudo. Esse livro busca atingir esse piloto, por isso que eu digo que é aviação geral. Aviação geral no sentido em oposição à aviação comercial. Esse livro é voltado para o avião de porte menor, o avião que voa a trabalho, mas não levando passageiros. Basicamente, quando nós falamos em aviação geral, não é a aviação que vende passagens, é a aviação que tem os seus próprios pilotos e passageiros. Aviação geral em oposição à aviação comercial, no sentido de que a aviação comercial vende bilhetes, transporta passageiros que pagam para isso, a aviação geral não. Esse é o público, basicamente. E que gênero de vivência ou experiência incentivou você a escrever essa obra? Ao longo desses 42 anos de voo, é claro que eu fiz todos os segmentos da aviação. E eu costumo dizer que o que eu não aprendi, eu acostumei. Então, boa parte da aviação, e como eu estudei bastante, eu aproveitei meu tempo, eu aprendi bastante coisa. E eu estudei e trabalhei e trabalho ainda com prevenção de acidentes, segurança operacional, com investigação de acidentes, mas é a parte ruim da prevenção. Trabalhar com a investigação do acidente, porque isso pressupõe que o acidente aconteceu e nós trabalhamos para que ele não aconteça. Ao longo da vida toda, adquirindo conhecimento, somando experiência, tudo, trabalhando, estudando acidentes, estudando prevenção, é esse conhecimento que eu quero levar para o pessoal. O conhecimento que eu adquiri, que me foi passado, que eu estudei, não caiu do céu isso. E eu posso dizer, a melhor forma é estudar. É conhecer, é ler bastante, saber o que está acontecendo, entender. Então, quando nós falamos em gerenciamento de risco, voar envolve risco, sim. Voar envolve risco, não é isento de risco. Aliás, nada é isento de risco. Dirigir um carro também. E voar envolve risco. Como é que nós trabalhamos com esse risco? Porque nós temos que conhecer o risco, nós temos que aprender a ver onde é que está o risco. A parte mais difícil disso é entender que existe perigo em algum lugar. A partir do momento que nós entendemos que existe perigo, nós temos que analisar esse perigo, ver o risco envolvido associado a esse perigo e trabalhar com ele. Não dá para evitar sempre o risco. Nós temos então que mitigar o risco, tomar atitudes para que o risco seja mitigado, para que ele venha para uma faixa aceitável. É aceitável o risco? Nem sempre dá para zerar o risco. Nós temos que voar? Temos. Nós temos que sair do chão? Temos. Já é um risco. Ok, vamos fazer isso da forma mais segura possível. O risco existe. Não tem como dizer que ele não existe. Nós temos que trabalhar para que o risco se torne aceitável. Por isso, gerenciando o risco na aviação geral. Então, se eu puder reduzir em poucas palavras, gerenciando o risco na aviação geral. Nós temos que aprender a gerenciar o risco, trabalhar em cima do risco, tomar ações que mitiguem o risco para torná-lo aceitável. Daí a aviação fica segura. A material de estudo que a aviação comercial tem. Esse livro, esse workshop busca. Ótimo, faz parte, essa é a feira.